Boa noite a todos. Boa noite, Lu. Boa noite, Luana. Boa noite, obrigada. Queria perguntar se vocês estão me ouvindo. Boa noite, Pedro, Thaís, Letícia, Grazi, Tainara, Valesca, você, Luana. Sejam bem-vindos. Hoje não deu nem tempo de eu colocar que a aula ia iniciar às 19 horas, porque eu estava numa reunião. Foi só saindo de lá e entrando aqui. Foi por isso que eu não coloquei, viu? Então, boa noite a vocês. Vamos dar. Deixa eu dar um oi aqui, né? Boa noite a vocês, viu? Vamos dar prosseguimento. Hoje nós vamos, né? Semana passada a gente deu início e também encaminhei para vocês hoje via WhatsApp um vídeo que eu achei interessante, porque ele é produzido e tem a participação, né, da professora Maiana Zatz, tem esclarecimento sobre biotecnologia, e eu acho interessante, bem de encontro, né, com o que a gente está comentando aqui, tá bom? Então, depois não deixem de ver, quem ainda não teve oportunidade. Eles, se não me engano, são 9 minutinhos, e que eu acho que acrescenta, tá bom? Então vamos, eu vou falar com, nós vamos dar vou dar um geral, né, aqui para a gente dar início, só para a gente recordar o que nós estávamos conversando semana passada. Eu cheguei até a perguntar a vocês, né, o que é biotecnologia, e vocês estavam conversando e falando para mim a esse respeito, né? Então, de fato, nosso assunto é a biotecnologia, que é a aplicação da tecnologia da qual a gente utiliza, né, nos dia a dia da nossa vida, mas essa tecnologia é aplicada aos nossos sistemas biológicos, né? E é interessante, não sei se você se recorda, a gente estava comentando sobre isso, de que embora a terminologia, né, na hora que a gente fala biotecnologia, parece ser uma coisa nova, mas na verdade não. É uma coisa antiga, desde utilizado para fabricação de pão, de vinho. Então, assim, é algo do qual, de fato, né, existe há muito tempo. Mas é lógico que teve um grande avanço a partir do momento que nós temos a biologia molecular, todos esses encontros tecnológicos, todos esses encontros de maiores conhecimentos, né? Que logicamente fez com que a biotecnologia desse um avanço, tá bom? Então, só assim para vocês terem uma noção, eu vou agora passar, né, adiante. Faço sempre aquele comentário, fiquem à vontade para perguntar, para poder interagir, tá certo? Para a gente poder falar sobre esse assunto. Acredita que a maneira como montam essa unidade, vocês vão ver que a gente fala um pouquinho de alguns conceitos básicos, que eu acredito que vocês já saibam e também tem em outras disciplinas. Eu não vou deixar de falar, porque eu acho que é importante, né? Porque contextualiza de acordo com o nosso livro didático. Mas, de qualquer forma, são assuntos que eu sei que vocês já aplicam, né? Inclusive, aqui no início, quando a gente fala de microbiota, nós mesmos também já falamos a esse respeito lá no iniciozinho da primeira etapa, tá bom? Então, mas eu não vou deixar de falar do assunto para interagir e vocês terem a noção, né, de como eles empregam esse assunto de biotecnologia aqui para a gente. Então, fiquem à vontade para a gente poder participar, para poder falarmos sobre o assunto, tá bom? Então, olhem só, quando a gente fala de biotecnologia, que nós, né, vamos aplicar e verificar isso, como que ela é aplicada, mas inicia-se, né, ali, né, nesse assunto, colocando-se de que é importante a gente recordar que o nosso organismo tem, né, uma microbiota. Tem uma microbiota, inclusive, que é ali residente, né, igual nós já vimos a respeito disso, e temos a transitória. E estamos a todo momento, né, entrando em contato ali com micro-organismos, dos quais vão incidir uma resposta no nosso corpo. Vocês vão ver por quê? Porque a todo momento, na hora que a gente fala dentro da biotecnologia, existe o emprego de micro-organismos.
né? Então, existem micro-organismos, e é interessante a gente entender que os micro-organismos, eles não estão longe da nossa realidade. Eles estão próximos, inclusive, na nossa própria estrutura corporal, tá bom? Então, é importante a gente entender esse aspecto da microbiota, porque ela faz parte da nossa estrutura corporal, tá? Bem, e é justamente por isso, dessa interação nossa com os micro-organismos, a partir do momento de termos também toda uma microbiota também normal e que faz parte do nosso organismo, que nós sabemos que nós sempre montamos no nosso organismo mecanismos de proteção, né? Porque na hora que a gente, por exemplo, na hora que a gente fala aqui, igual nós falamos, né? De doenças causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, enfim, a gente construiu isso, né, aqui na nossa disciplina. Então, todos esses são conhecidos como corpos estranhos, né, que são que dentro, né, dentro de um contexto, nós denominamos de antígenos. Por quê? São estruturas moleculares das quais vão ser reconhecidas pelo meu organismo como não próprio, né? E, consequentemente, a partir do momento que o meu organismo reconhece que eles são corpos estranhos, né? Meu organismo vai começar a montar um processo de defesa, produzindo anticorpos, né? Então, essa terminologia da qual a gente sabe, ela é empregada, a gente conhece, né, antígeno, anticorpo, mas de qualquer forma, é importante a gente ter aqui, já que emprega-se, né, fala-se disso, para a gente poder recordar esses conceitos básicos, né, que é o mecanismo de defesa do nosso corpo, da qual a todo momento, de tudo que a gente viu, eu acho que isso que vocês para vocês perceberem nesse assunto, na verdade, eles propõem dar um fechamento, né, com o que nós vimos ao longo da microbiologia e verificando também como que o nosso organismo possa, a partir de então, começar a estabelecer um elo de proteção e como que também existe, né, o uso de diversos outros micro-organismos que possam estar associados também ao nosso proveito dentro da biotecnologia, né? Nós sabemos que no nosso dia a dia, nosso organismo ele nos defende de várias situações. Bem, se a gente imaginar a nossa própria pele, né? Nossa própria pele, ela funciona como uma barreira. E é isso mesmo. Isso que a gente vai ter? A nossa imunidade, o nosso mecanismo de defesa, ele nos ajuda a nos proteger de qualquer coisa, né? Então, é um processo de defesa que é natural a nós, por isso que a gente fala que é natural ao ser humano, né? E existe dentro desse conceito de proteção o que a gente denomina imunidade inata e uma imunidade adquirida. A inata é justamente essa, quando na hora que a gente fala que de repente tem um micro-organismo que entra no meu corpo e de repente ele é fagocitado, né? Então, isso é um processo de defesa que está longe de ser elaborado. Fagocitose, quando as células realizam fagocitose, elas realizam isso independente, né, de qualquer que seja o micro-organismo. Então, são coisas, inclusive, que a gente já sabe, que a gente eventualmente já utilizou essas terminologias e em outros conceitos também, né? Inclusive outras disciplinas. Mas é importante só pontuar para a gente poder recordar em relação a isso, né? Então, só para vocês entenderem, essa imunidade inata, ou seja, essa proteção inata que ocorre, né? Quer seja um protozoário, um vírus, uma bactéria, ou quer seja simplesmente porque eu me machuquei e entrou sujeira, né? Então, um processo de proteção da qual vai ser igual para qualquer que seja o micro-organismo, tá? Agora, como eu falei com vocês, o interessante é essa imunidade aqui adquirida. Por quê? Porque ela faz o elo para gente, desde aqui do que nós estamos vivenciando, estudando,
como a gente consegue verificar que eles utilizam muito da biotecnologia para nos conferir essa imunidade adquirida aqui. Como assim, né? Quando a gente fala de vacina, na semana, semana passada, inclusive, nós ainda estávamos apresentando, retrasada, doenças, né, que elas são preveníveis por vacinas, né? Então, quando a gente fala dessa vacinação, é uma vacinação da qual ela me pressupõe, eu vou voltar, ela me pressupõe uma resposta adquirida, né? Ou adaptativa. Então, a vacinação, aqui, ó, me faz bem lembrar o meu marido, viu, gente? Fica assim, morrendo de medo mesmo, ó, que vai tomar uma vacina. Mas olhem só, diante de uma vacina, o que pressupõe-se, né? É justamente montar, fazer com que o meu organismo comece a ter essa imunidade adaptativa, que é uma resposta elaborada, né? Justamente montada a partir de anticorpos, tá bom? Bem, e aí, como vocês vão ver, nós temos dentro da biotecnologia mecanismos de produção de vacinas, né? Então, inclusive, só para a gente perceber esse elo, por que que eles comentam sobre essa interação com os micro-organismos, tá? Esse slide que eu pulei aqui, ó, foi só para a gente acompanhar em termos de raciocínio. Eu coloquei porque eu acho linda essa imagem, só para recordá-los, é até uma imagem do livro do Abbas, em que chama atenção, né? Inato é tudo aquilo que ocorre de uma maneira bastante inespecífica, né? A própria barreira tecidual que nós temos no nosso organismo, que nos protege, né? Células fagocitárias, tá? Células que vão natural killer, né? Que são aquelas células que matam micro-organismos que porventura chegam, mas sem necessariamente nenhum reconhecimento específico, tá? Agora, quando a gente fala dessa imunidade adaptativa ou adquirida, ela é montada principalmente através da produção de anticorpos, tá? Então, só para a gente perceber essa contextualização aqui. Bem, e aí, né, é importante aquilo que a gente já fez de interação. Não sei se vocês se recordam, quando a gente falou da microbiota normal, uma das características que eles acreditam, inclusive, é que essa microbiota, ela seja importante também pelo fato ela estimular nosso sistema imunológico, né? Se vocês recordarem, isso a gente pontuou. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma microbiota no meu corpo, ela estimula meu organismo, ela estimula meu sistema de defesa, né? Então, isso é extremamente importante. Isso, na verdade, é extremamente estimulante, porque todos nós, né, precisamos que o organismo seja saudável, ativo, né? Que consiga identificar, que consiga verificar que, eventualmente, existam, né, micro-organismos, existem corpos estranhos para ele sempre tentar me defender. Isso é muito importante. Que eles, inclusive, acreditam, né, como que a gente verificou, que essa microbiota normal, inclusive bastante específica dentro do trato digestório, elas inclusive competem, né? Possam competir justamente com outras que poderiam ser mais patogênicas, né? Então, dentro desse conjunto, a gente consegue perceber que o nosso organismo constantemente em contato com, né, presente com essa microbiota, ele tem ganhos, né? Ele tem ganhos tanto porque elas colaboram, e muitas vezes, né, no caso específico, por exemplo, nos auxiliando na absorção dos nossos alimentos, dos nossos nutrientes, mas como também nesse outro lado, nessa outra faceta, que é dentro do contexto de proteção corporal. Tá? Então, isso é um elo que se faz interessante, importante para a gente vivenciar aqui e entender, né? Enxergar esse conceito. Aqui, gente, não vou sair citando
Eu só deixei porque nós comentamos isso dentro da primeira etapa, mas como existem, né, microbiotas presentes no nosso trato, aliás, não só no nosso trato intestinal, como também em várias outras regiões do nosso corpo, né? Então eu deixei aqui só para vocês não deixarem de rever isso que nós comentamos anteriormente, mas justamente para pontuar, existe toda essa microbiota normal em ambiente do trato respiratório, né? Inclusive região de nariz e garganta, na cavidade oral, no cavidade intestinal, né? E inclusive no sistema reprodutivo e urinário. Inclusive, eu gostaria de recordá-los que nós comentamos, né? Que essa microbiota, quando porventura ela é típica do trato, né? Típica do trato digestório, por exemplo, e ela porventura ela migra e é observada na minha região genital, por exemplo, ela possa causar prejuízos, né? Justamente aquele ponto de desequilíbrio que nós comentamos, né? E aí, eventualmente, possa se tornar patogênica, né? Nós comentamos sobre isso. E também, não sei se vocês se recordam, nós também falamos que quando o indivíduo vem apresentar baixa imunológica, esses agentes também possam tornar-se patogênicos, né? Então, inclusive, para a gente verificar o tanto do elo dessa microbiota e o quanto que ela trabalha em conjunto, né, com o nosso sistema imunológico. Então, faz todo sentido, desde esse momento, né, dessa interação, como que o nosso organismo consegue refletir junto com a participação desses micro-organismos em diferentes frentes, né? Então, isso daqui para a gente é importante de recordar nesse contexto. Agora, o fato é, né, que esses desequilíbrios eles podem acontecer. Eventualmente, não só essa microbiota normal, que de repente possa mudar o comportamento, ou o meu sistema imunológico baixar e ele me causar doenças, como também nós sabemos que tem uma gama enorme de diversos micro-organismos, né, que possam entrar em contato com o meu corpo e a partir do momento que ele entra em contato com o meu corpo, ele possa colonizar, né, multiplicar-se de uma maneira intensa, né, inclusive aí estabelecendo-se um quadro patológico, né, que foi inclusive o que a gente mencionou a partir do momento que nós estudamos as doenças causadas por diferentes micro-organismos, né? Infelizmente, olha só, nós vimos tantas doenças e ao mesmo tempo tantas outras existem, né? Olha só, nesse momento estamos cada um nas nossas casas movidos por isso. Então, infelizmente, e olha que mais infelizmente ainda é imaginar que nós, às vezes, a gente nem conhece ainda todos, né? Os micro-organismos pelos quais a gente ainda possa vir entrar em contato ou ter, né, problemas de saúde. Isso na hora que eu falo, eu falo a ciência mesmo, né? Porque tem hora que a gente assusta, né, diante até do que a gente está vivenciando, imaginando isso em termos futuros. Infelizmente, a gente não tem como falar que tais ocorrências não possam ocorrer, né, novamente, situações não possam ocorrer novamente, justamente por causa desse detalhe, né, do qual nós não estamos livres de forma alguma. O grande detalhe é que quando esses micro-organismos começam a causar situações patogênicas, eles, na verdade, possam afetar o nosso organismo justamente porque eles têm várias condições, né? De secretar ácidos e gases, de atuar, né, com enzimas e decompor tecidos. Eles podem produzir toxinas e também danificar nossos tecidos. Ou seja, existem várias vias que os micro-organismos conseguem atingir nosso corpo atuando, né? Estabelecendo-se ali um elo do qual ele começa a colonizar
e, infelizmente, gerar prejuízos à nossa saúde, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade e da qual nós precisamos ter cuidados, precisamos, da medida do possível, de algumas situações prevenir, mas nós sabemos que, quer queira ou não, faz parte ali do contato, né? Estamos a todo momento no meio, em contato com o meio e susceptíveis a esses encontros patogênicos, né? O interessante também que eles estabelecem aqui e que nós vamos discutir é que, por exemplo, existem doenças, né, como as doenças autoimunes, no caso, até eles pontuam a esclerose múltipla, que são doenças que ocorrem em função do meu próprio organismo, né, que começa a atuar de uma maneira a não reconhecer as minhas próprias células. Né? E isso, caso clássico aqui até no desenho, não sei se vocês, né, a gente já teve oportunidade de falar sobre esclerose. Olha só, aqui a estrutura do neurônio, né? Alguém quer falar? Oh, perdão, parece que tá fazendo barulho aqui. Não, o neurônio é aqui o axônio, né? Só para vocês se recordarem, na esclerose múltipla, o grande prejuízo que se dá é justamente porque o meu sistema imunológico começa a atuar frente, né, à bainha de mielina, destruindo-a. Então, faz com que a transmissão dos impulsos nervosos aqui sejam prejudicados. O interessante é que não se sabe, gente, o porquê que necessariamente ocorre isso. Mas eles conseguiram verificar adiante, né, que todos aqueles indivíduos que tiveram, todos eles não, uma parcela de indivíduos que tiveram esclerose múltipla, eles conseguiram verificar que existia também um prejuízo quanto à microbiota normal dele. Olha que interessante. Não que a gente possa falar que essa microbiota que, né, porventura esteja promovendo isso, mas é interessante imaginar o quanto que às vezes um desequilíbrio possa gerar várias disfunções no nosso corpo. Infelizmente a gente ainda não sabe, né, o pulo do gato e eventualmente ao certo o que causa e consequentemente poder evitar essa situação, né, de danos à bainha de mielina. Mas é um dado interessante imaginar que esses indivíduos também apresentam alteração na microbiota normal e que, quem sabe, isso possa, né, estimular o organismo a começar a responder de uma maneira diferenciada a tal ponto que venha destruir nossa bainha de mielina. Enfim, são cenários, né, possibilidades aí futuras para poder entender melhor o que acontece e, consequentemente, montar até estratégias melhores, né, para prevenção ou tratamentos, tá? Vocês vão ver. Vou apresentar a vocês adiante. Existem biofármacos que são produzidos atualmente para o tratamento da esclerose múltipla, né? Então, mas que é muito importante, porque existe uma incidência, né? É justamente isso que eu coloco aqui para vocês, né? Eles não sabem ao certo, mas essa disfunção ou alguma alteração nessa microbiota intestinal normal possa, às vezes, estar levando, né, a uma resposta do organismo do indivíduo a ponto de promovê-lo uma doença autoimune. É um cenário interessante de se pesquisar, né? É interessante como que algumas coisas, né, possam vir a ter elo, enfim. E é por isso que é fundamental a ciência, né, gente? E nós aqui, biólogos, então, nem se fala, né? Que o tanto. E aí eu chamo a atenção de vocês, porque aqui eles estabeleceram muito esse elo dentro da saúde humana, né? Mas eu vou apresentar a vocês aqui mais adiante. Existem elos importantes também dentro da biotecnologia e a associação com organismos, inclusive também com a área biológica, né? Muito importante com
com flora, com fauna, né? Então, apropriando-se de todos esses conhecimentos e aplicando-se também de uma maneira sistemática da biologia como um todo, né? Eu sempre me preocupo em relação a isso, porque eu sei que vários de vocês crescem o olhinho para o lado totalmente ambiental, totalmente destinado, né, a outras áreas que não seja só a humana. Então, vocês vão ver, tem um projeto, inclusive, muito interessante da Arca de Noé, que, enfim, é muito bonito, né? E contempla muito bem, eu sei, ao gosto, né? De nosso, porque a biologia é isso, ela é múltipla, né? Então, é bom que a gente consegue verificar que a aplicação, não só dentro do âmbito de saúde, mas também a uma área biológica mais ampla, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver. Acho que isso é muito interessante. Então é isso. Diante de todo esse cenário, onde se imagina toda essa interação do nosso corpo com os micro-organismos, a necessidade de se estabelecer, né, novas perspectivas, não só para tratamentos, prevenção, né, e também utilizar de uma microbiota que não venha a ser patogênica, mas que muitas das vezes ela possa integrar e colaborar conosco em várias frentes, né? Que então é isso que eles fazem, esse elo para a gente entender e para aplicabilidade, né? Porque acaba tendo dentro da microbiologia, desse estudo mais amplo, a possibilidade também de utilizar, né, desses micro-organismos frente a essa tecnologia e de uma maneira aplicada, que é muito bonito, né? Bem, aqui a gente já, inicialmente, inclusive, eu recordei a vocês, né, o conceito que a gente tinha, inclusive, trabalhado semana passada, que é justamente o que? A aplicação da tecnologia aos sistemas biológicos, né? E justamente com o objetivo de aplicabilidade, né? Que é o que nós vamos ver agora, as aplicações, que eu acho muito interessante. Não tem como, e até que eu vou falar com vocês, viu? Tô com uma fome. Na hora que vê assim o pão e o vinho aqui, entusiasma ainda mais. Se tivesse um patezinho, hein? Coisa boa. Então, olhem só, na biotecnologia, como eu falei, é importante citar aqui, porque ela já é empregada praticamente, né, desde o início, se a gente observar, porque o pão, a fermentação, é o uso, né, ali, justamente o emprego de biotecnologia, tá? Também fermentação para o vinho, a cerveja, né? Então, vocês vão ver aqui várias aplicações, então é uma coisa de muito tempo, né? Logicamente que, como eu falei com vocês, hoje nós temos todo um processo, uma aplicabilidade, uma parte que se tenha se modernizado, né? Inclusive uma abertura de leque para o uso da biotecnologia, que eu achei muito interessante. Ela é muito presente, né? E aqui, ó, só chamando atenção, porque nós temos aí, às vezes, no nosso dia a dia, e a gente nem sabe necessariamente o tanto que ela está aplicada, né? Quem aí utiliza do adoçante no dia a dia, o aspartame, né? Ele literalmente, ele é um aminoácido que é produzido por micro-organismos, tá? E aí amplamente utilizado, né? Inclusive algumas pessoas realmente precisam de utilizado em substituição ao açúcar e que é o uso da biotecnologia dentro do ambiente industrial. Vocês vão ver, tem vários outros exemplos. Como eu comentei com vocês, né, ele faz importante esse elo, que é a biotecnologia na construção, né, das vacinas. E existem, inclusive, diversos tipos de vacinas, né? Existem aquelas vacinas que são inativadas ou atenuadas, inclusive nós mencionamos, né, anteriormente, quando a gente estava falando das doenças, que é uma biotecnologia, né? Por
Por quê? Utiliza-se ali, inclusive, micro-organismos, né? Como aqui no caso o Mycobacterium bovis, que é utilizado para poder fazer a vacina BCG, né? Então, são coisas que são aplicações importantes, das quais, inclusive, eles estão frente, né? A cada vez mais poder identificar e utilizá-los para que nós possamos, consequentemente, ali no nosso dia a dia, poder usufruir melhor, né, dessa tecnologia, né, que é bastante variada. Para vocês verem, até aqui a gente pontua, porque não existe, na hora que eu falo de vacina, apenas um tipo de vacina, né? Como aqui comentamos a respeito do são antígenos inativados, ou seja, micro-organismos que eles foram ou inativados ou atenuados, né? Ou seja, utiliza dos micro-organismos. Aqui, eventualmente, possamos vir a ter vacinas também, que elas foram retiradas, purificadas, né? Na verdade, aproveitou-se ali dos micro-organismos, mas possam ali utilizar alguns componentes químicos deles, né? Como estruturas, principalmente estruturas proteicas, que isso até para recordar, né? De uma maneira geral, quando a gente observa assim a representação de um vírus, né? Todas essas estruturas aqui são estruturas proteicas, né? Essas verdinhas aqui apontadas para nós, que essas sim fazem parte do vírus, né? São estruturas proteicas. E essas vermelhinhas que estão aqui representando justamente seriam os anticorpos, né? Então, são estruturas, são componentes que são retirados dos micro-organismos para poder fabricar-se uma vacina, né? Reparem, eu não sei se vocês têm observado, né? Como tudo é novo aqui para gente, dentro do novo coronavírus, eles estão aí com várias perspectivas, né? Várias fontes, utilizando-se, né? Para poder verificar, implantar uma vacina assertiva, né, para o Covid-19. Então, justamente são várias frentes, várias linhas de pesquisa do qual eles tentam utilizar ali para verificar uma vacina que venha a ser efetiva. Vejamos, né? Vamos ver depois qual que vai prevalecer, o que a gente vai poder contar com ela, né? De uma maneira efetiva, a fim de nos tirar de uma situação como essa, né? Vejamos. Existem também vacinas que são vacinas obtidas a partir do DNA do antígeno, né? Então, isso levando-se em consideração, né? Justamente quando, dependendo, né, do antígeno em si, né? Porque na hora que a gente fala assim, a gente fala de uma maneira generalizada. Então, eles utilizam o material genético. Por que eu falo disso? Porque se a gente falar de vírus, existem vírus que não venham ter DNA, né? Quando é partícula viral, ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Então, só para pontuar isso. Então, obviamente, aí no caso específico, são para aqueles, né, dos quais possuem ali material genético, né? Além das vacinas, existe a biotecnologia aplicada, né? A biotecnologia aplicada não só à área de saúde, como ali falando, como também na agricultura, na pecuária, na indústria, né? Então, vou colocar aqui para vocês essa biotecnologia, a presença dela, né? E nós, na verdade, já sabemos da presença de diversos alimentos, né, que nós fazemos a ingesta, onde, na verdade, eles são fruto dessa biotecnologia, né? Na hora que vê aqui o morango, não sei se vocês se recordam, tem hora que, na época de morango, a gente vê cada morango lindo, né? Grande, avermelhado, né? Bem,
ali você pode ter certeza, houve ali a participação, né? Por quê? Da biotecnologia. Porque ela acaba melhorando. Eu não sei se vocês viram, ou quem não viu, depois dá uma olhadinha naquele vídeo que eu encaminhei para vocês para o WhatsApp. O pesquisador ele fala justamente isso. É importante o emprego da biotecnologia na agricultura, porque é uma necessidade da humanidade aumentar a performance dos nossos, das nossas plantações, né? Tirar mais proveito ali da agricultura, já que nós temos uma necessidade real de aumentar a quantidade de alimentos para a humanidade, né? Então, a partir do momento que utiliza-se dessa biotecnologia para melhorar, para fazer com que dentro, né, daquela lavoura aproveite-se mais do alimento, evita-se que as pragas possam se disseminar. Então, tudo isso é importante, né? E além do mais, logicamente, eles também aproveitam desse elo porque acaba fazendo com que aquele alimento também às vezes seja mais atrativo, né? Na hora que eu comentei com vocês esses morangos lindos, maravilhosos, às vezes eles possam, inclusive, não ser tão bons, né? Quando a gente pega ali os orgânicos, eles não são, às vezes, tão atrativos, né? Embora muitas das vezes muito mais saudáveis, né? Mas acaba que a aparência, né? Ela atrai o consumidor. E muitas das vezes a pessoa vai dar preferência para né? Por exemplo, cheio de agrotóxico, às vezes até com alteração genética, né? Mas ele é mais atrativo do que outro que está ali, né? Menorzinho, com alguns detalhes, mas às vezes a pessoa não para pensar necessariamente no ganho que ela tem com aquele alimento ali, né? Então, são coisas que são importantes. Eu acho que, inclusive, coloca ali na frente para a gente parar e pensar um pouquinho, porque é a verdade, né? O tanto que às vezes a gente é atraído por uma característica que acaba fazendo com que as pessoas realmente se atraem por essas características e, bem, parar e pensar, às vezes, o tanto que é bom ou não, né? Eles até pontuam justamente isso. Com o tempo, às vezes, também, a gente possa ver até ter perda, né, da qualidade dos nutrientes. Bem, vamos ver o que a gente vai poder construir, né? Adiante aí de futuro, sempre atentos, principalmente nós dentro da biologia, né? Bastante atentos com tudo que possa vir contribuir sempre, né? Sempre aproveitando isso, porque a ciência é muito importante, e ao mesmo tempo tentar ali pontuar aquilo que venha a ser saudável para todos nós também, né? Aqui, olha, hoje eu acho que vou terminar a aula com muita fome. Reparem aqui, ainda como outros exemplos dentro, né, da indústria, nós temos, logicamente, esse é clássico, né? Esse a gente tivesse que pontuar, tem certeza que é o primeiro que a gente lembra. Leite fermentado com lactobacilos, né? Mas não é o único, né? Nós temos, logicamente, um grande cenário aqui de alimentos onde eles utilizam da biotecnologia para a formação daquele alimento, né? O molho shoyu é né? O tofu, bem, então, além, né, dos clássicos, vinho, cerveja, pães, enfim, mas só para a gente perceber o tanto, né, que está ali presente, de fato, a biotecnologia empregada. Sem falar, né, dos biocombustíveis, né, produção de substâncias químicas que são tão importantes. Inclusive, justamente isso. É interessante a gente chamar a atenção, porque dos biocombustíveis, né, nós também precisamos de áreas para plantio. E interessante a gente imaginar, porque dentro daquele cenário que nós falamos da necessidade de maior produção de alimentos para a humanidade, acaba que a gente tem que saber aproveitar muito bem, né?
tanto ali no plantio para os alimentos, como ali dentro desse biocombustível. Por quê? Precisamos dos dois, né? E um não possa conflitar com o outro, ou seja, um não possa conflitar a ponto de ter competição de terras para uso, né? Para um e outro. Então, cada um tem seu cenário e isso é muito importante. Por isso que é importante o aproveitamento, né? Esse que é o projeto lindo, gente. Eu acho que até que vocês já devam conhecer, já devem ter ouvido, até estudado sobre ele. Mas é que é literalmente a biotecnologia aplicada à biologia, né? É como se fosse a nossa herança para gerações futuras, que é a Arca de Noé. Né? Nessa Arca de Noé, na verdade, o que eles têm? Foi implantado em 2008, né? Esse projeto, ele é até chamado de Arca de Noé, porque a intenção é justamente isso, ter um arsenal, né, para caso haja uma necessidade aí futura, que tenhamos sementes, tenhamos amostras de sementes, para que possam, Ô, né? Oi, diga, Pedro. Ai, que bom. Pode falar, você Pedro. sabe, Boa noite. boa noite. Você sabe se tem instruções para como germinar essa semente, como cuidar da planta? Porque não adianta nada só guardar mesmo. Sim, eles colocam essas informações, eles têm essas informações lá, Pedro. Mas o que eles também querem, assim, como principal característica, logicamente, que é lá, aqui, ó, quer ver? Olha como que é bonito, né? É tudo assim, muito futurista, tudo muito pensado. Então, tem características, né? Na verdade, eles têm as sementes, mas têm, assim, informações. Eu acho que o que você menciona é justamente isso. Não adianta eu ter uma semente e de repente não saber que aquela semente trata-se, por exemplo, de uma espécie que é típica de determinada característica climática, enfim, porque senão se eu vou querer que ela germine numa situação que não vai resolver nada, né? Então, sim, tem todas essas informações. E é muito bem estruturado, né? Então, eles têm aqui, ó, 4,5 milhões de amostras de sementes. E a intenção deles é justamente vir assim, ter amostras ao máximo, né, de espécies existentes, justamente fazer essa arca, né, para que futuro, né, possam ainda contar com essas espécies. Alguém ia querer falar alguma coisa ou foi impressão minha? Não é eu mesmo. Você Diga, sabe se Pedro. já plantou alguma espécie que estava aí conservada que entrou em extinção? Sabe se já aconteceu isso? Ô, Pedro, aí não sei. Eu acho, o objetivo central é justamente porque para chegar aqui, o que eles querem é justamente fazer esse ambiente assim de proteção para futuro, para a humanidade mesmo. Agora, essas questões, não que. Porque isso possa ser trabalhado sem necessariamente essas sementes chegarem aí na Arca de Noé. Porque a intenção é que isso seja realmente para ser guardado. Se você imaginar pela sua pergunta, né? Por exemplo, eles possam trabalhar, não precisa chegar a necessariamente aí, e eles possam tentar replicar e trabalhar, né, com essas sementes a âmbito laboratorial para poder vir a ter, né, novos plantios. Eu vou ser sincera, eu não sei, eu acredito que não. Tá? Vou ver se eu consigo achar alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que daqui, né, não tem, porque é recente, é 2008, É, bem né? recente. É muito recente, Pedro. Então, É, assim, se você pronto. imaginar que de 2008 para. São 12 anos, mas, assim, diante do que a gente já tem hoje proposto, não precisa, né? Já dá para ali tratar e trabalhar de uma maneira mais direta, né? Não. Eu vou procurar saber que realmente do que eu busquei, não tinha nenhuma informação nesse sentido, não. Ah, Mas
Eu acredito que também não pelo fato dele ser relativamente recente, tá? Tá bom, obrigado. Mas que é bonito né? Muito. Agora, tomara que a gente não precise chegar a esse ponto também, né? Que o homem tenha juízo suficiente para que eventualmente, né, a gente possa preservar o que a gente tem. Enfim, mas eu acho que eles também pensam muito nisso, numa possibilidade de alguma alteração brusca, né, na Terra, de algo que venha de repente, de fato, né, fazer com que grande parte das espécies ficassem mais ameaçadas. Não essa ameaça que a gente já tem, né? Porque já temos. Mas acho que mais nesse sentido, assim, uma alteração mais brusca mesmo. Enfim, mas tomara que a humanidade não precise, né? Que seja um cuidado, um excesso de zelo, mas tomara que a gente tome juízo, né? A gente tá precisando, né? Nossa Senhora. Enfim, aqui até coloco para vocês, eu acho que fazendo assim fica mais, né, intuitivo, mais objetivo para vocês. Vários, né, produtos daqui na agricultura que, na verdade, eles são utilizados e são geneticamente modificados, né? Então, só para a gente perceber, eles utilizam, por exemplo, bactérias, né, como é a Rhizobium, que ela acaba sendo modificada, aumenta a capacidade de fixação de nitrogênio ali, isso inclusive é importante, essa fixação de nitrogênio, para fazer com que, por exemplo, os alimentos sejam até mais saudáveis, né? Então, assim, só para a gente ter um apanhado, né, de como que os micro-organismos, eles possam, uma vez serem modificados, eles acabam sendo performance melhor. Existe o clássico, né, a toxina Bacillus thuringiensis, da qual ela literalmente colabora, né, ali na agricultura, porque ela acaba auxiliando a contenção de pragas, né? Então, isso é importante e ajuda ali a maximizar ali o plantio. Então, são exemplos importantes só para a gente imaginar o quanto, né, que isso é aplicado de fato. Aqui, olhem só, inclusive dentro dos animais também, né? Existem animais transgênicos, né? Dos quais são alterados geneticamente, produzem proteínas com propriedades médicas no leite, né? Existe, por exemplo, animais que possam ter maior produção, inclusive leiteira. Então, toda essa aplicação da qual gera não só, às vezes, melhoria do produto, como também, muitas das vezes, o aumento, né, da produção, né? É incrível, principalmente se a gente observar aquilo que eventualmente interfere diretamente no dinheiro, né? Aumenta, melhora ali a performance e o tanto que eventualmente eles vão lucrar com isso. Se vocês observarem, tem muito disso dentro da agricultura e a pecuária, é justamente essa aplicabilidade, tentando sempre verificar melhoria no sentido de ganhar, né? Ganhar produtividade, fazer um alimento mais atrativo, né? Minimizar a presença de pragas, ou seja, minimizando, inclusive, ali a perda, né? Então é interessante a gente verificar isso porque é uma realidade, né? E logicamente aí tem mais pesquisa, né? Acaba tendo mais financiamento, aí tem mais pesquisa. Por isso que é importante a gente ir acompanhar e perceber isso, né? Lembra que eu falei dos biofármacos, né? Existem os biofármacos, que na verdade o que eles são? São proteínas terapêuticas, né? Que são aqui no Brasil, é produzido pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, lá em Biomanguinhos, tá? Se algum dia a gente tiver a oportunidade de conhecer, aí ali no Rio de Janeiro, não deixem de visitar o Castelinho, a Fiocruz, viu? É muito interessante, muito bom vocês terem oportunidade, porque lá, né, a Biomanguinhos é justamente o local onde tem a parte da produção, tem uma parte lá
inclusive de criação de animais, é uma biblioteca linda, né? Então tem todo e além de ter um parque com situações ali de ciência que as crianças chegam e interagem. É incrível, assim, dá vontade de pegar a Fiocruz e trazer ela aqui, no jeitinho que ela tá lá, trazer ela aqui e pôr em Belo Horizonte, tá? Lá é importantíssimo, né? Várias das nossas vacinas que são aplicadas no Brasil inteiro, né, são produzidas ali pela Oswaldo Cruz, né? Então eles têm essa característica de pesquisa e aplicabilidade incríveis, tá? E particularmente aqui o que dentro desse biofármacos, né, que são literalmente produzidos e eles têm exemplos clássicos que é justamente o quê? Medicamentos, esses biofármacos que auxiliam no tratamento, por exemplo, anemia, né, anemia que ocorre por insuficiência renal e também eles têm biofármacos que tratam indivíduos com hepatite crônica, né? Então, são medicamentos justamente, né, produzidos à base dessa biotecnologia com esse objetivo, né, de fazer, eles tendem muitas das vezes a terem menos efeitos colaterais, a serem mais específicos, né, montados de uma maneira mais estratégica, então acaba sendo um fármaco, né, muito aplicado, né? Ele é mais limpo, tende a causar menos malefícios, né, ao paciente. Então, é muito importante disso. Eu tinha comentado com vocês antes de biofármacos, justamente por causa desse detalhe aqui, ó, que existe um biofármaco, aqui inclusive com o nome comercial, que é Rebif, que ele é utilizado no tratamento da esclerose múltipla. Lembra quando a gente falou da possibilidade, né, de uma das possibilidades que eles ficam atentando aí, se é que tem alguma alteração, né, da microbiota normal, desequilíbrio dessa microbiota com o desenvolvimento, né, da esclerose. E eles utilizam também aqui esse biofármaco, né, na produção justamente para tentar agir no nosso sistema imunológico, né, para fortalecer o nosso sistema imunológico no sentido de que atua sobre ele justamente porque ele está tendo uma falha, entre aspas, né? Então, ele reduz a agressão que o nosso corpo produz, né? Frente à bainha de melina. Então, ele tenta reduzir a agressão que os nossos linfócitos, que são células de defesa, e os nossos próprios anticorpos que são produzidos, venham atuar contra a bainha de melina. Então, ele tenta, nesse sentido, atenuar os efeitos do nosso sistema imunológico que estão agressivos, né, nesse cenário. É importante, né, estabelecer, porque não existe aqui, dentro da esclerose múltipla, um tratamento, às vezes, único, que seja de fato eficiente para todos os pacientes, né? Justamente porque se trata de um cenário muito específico, que é atuação do sistema imunológico, né? O fato é que esse biofármaco ele é interessante, ele tem sido empregado com sucesso e vários são responsivos, né? O fato é que esse detalhe da característica pessoal, né, desse acompanhamento pessoal em relação que, de fato, né, às vezes vai ser mais ou menos efetivo, ele é fundamental, tá? Infelizmente, não existe ainda um cenário, né, que isso aqui é garantido, que tem umas necessidades que a gente fica tão associado, precisa-se tanto, né, de se responder de uma maneira mais rápida, e infelizmente, às vezes não é da mesma forma de resposta para todos. A biotecnologia também está presente através de uma técnica que vocês com certeza já sabem, né? Quem já fez biomol, então, ali que é a teoria do DNA recombinante, né? Porque eles utilizam dessa técnica
justamente para poder ter a codificação de um determinado produto, né, que eventualmente possa ali ser utilizado na produção. Né? Então, eles utilizam de toda a tecnologia ali reconhecida pela Biomol, que é utilizando-se do fragmento de DNA, né, empregando-se um vetor, e aí sim, podendo replicar, podendo produzir, né, justamente ali e ter a produção de uma determinada substância. Então, eles utilizam dessa tecnologia como mecanismo aí, de possibilidades, né, para o emprego aí dentro da área de saúde. Como eu falei com vocês, e isso é indiscutível, a biotecnologia, ela teve um boom muito grande justamente com o avanço da própria genética, né? E da biologia molecular. Então, se a gente observar, isso se trata relativamente há pouco tempo, né? Embora a biotecnologia seja antiga, esse salto, esses maiores empregos, essas tecnologias que vêm associadas, né, a essa evolução dentro da Biomol, logicamente isso é mais recente. E foi um boom em termos ali de aplicabilidade, né? Estamos até agora, se a gente observar, porque o emprego dessas tecnologias, embora elas já sejam estabelecidas, é interessante porque nem sempre, às vezes, é replicável para todo micro-organismo, né? Então, eles vão ali tentando, verificando quais são as técnicas mais propícias, aquelas que realmente são efetivas, né? Então, isso é muito importante. Existe também a aplicação, né? A biotecnologia, ela permitiu a montar, né? Produzir anticorpos monoclonais. E não sei se vocês estão vendo, eles estão tentando montar anticorpos, né? Monoclonais aqui, agora de uma maneira específica dentro do novo coronavírus, né? Então, isso é importante. E por quê? Esses anticorpos monoclonais, eles acabam atuando como uma maneira terapêutica, né? Porque uma vez produzidos, eles possam ser injetados em outros indivíduos e, consequentemente, ali tentar ativar o sistema imunológico desse paciente, né? Então, são linhas possíveis e dos quais eles sabem de alguma forma mais específica agora o emprego dessas tecnologias, mas tem que, nem sempre, né? Às vezes aquele micro-organismo, ele vai se adaptar, acaba sendo adaptável, né, àquela tecnologia. Daí o grande barato em termos de ciência, né? O que a gente realmente vai poder aplicar, né? É muito bonito. E esses anticorpos monoclonais, eles literalmente, como eu falei, né, eles atuam muito de uma maneira aqui, ó, terapêutica, né? No caso aqui, se vocês observarem, olhem, na representação, o autor colocou aqui para a gente uma célula infectada, né? Aqui a presença do anticorpo, ó, né? E aqui a associação, né, do anticorpo, inclusive com o radioisótopo, né, que acaba chegando à célula infectada, e o objetivo aqui é justamente fazer com que esse radioisótopo possa matar, né, por exemplo, o vírus que está dentro dessa célula, justamente na tentativa terapêutica, né, de fazer com que, eventualmente, aquele vírus seja diminuído cada vez mais, né, seu processo de replicação e, consequentemente, dar, né, um limite ali àquele processo infeccioso, né? É importante isso. Logicamente, como eu falei com vocês, embora os mecanismos sejam conhecidos, nem sempre, às vezes, eles conseguem a empregabilidade para todos os micro-organismos, né?
Existe também produção do anticorpo monoclonal para esclerose múltipla, que é outra fonte de pesquisa de trabalho, por isso, inclusive, que a gente falou da esclerose múltipla no início, né? Até agora, acho que dá para vocês perceberem por que eles falam sobre essa interação micro-organismo ao nosso corpo, recordando para a gente um pouquinho dessa característica imunológica, né? Porque tudo isso é base da biotecnologia, né? Justamente se a gente observar, quando a gente associa essa biotecnologia à área da saúde, é o grande campo, né, de pesquisa, de trabalho, é justamente associado a isso, né? E como eu falei com vocês, uma das vias, né, de possível tratamento, ou seja, terapêutica, é também a produção de anticorpos monoclonais, que administram nos pacientes, né? Que nesse objetivo é justamente fazer com que esse indivíduo, esse paciente, venha ter uma diminuição da produção, uma diminuição das células dos linfócitos B, linfócitos T, né? Por que disso? Porque são justamente as células que vão, né, que estarão ali naquele organismo agredindo a bainha de mielina. Então, eles tentam diminuir a produção dessas células, né, desses linfócitos, na tentativa de diminuir os danos à bainha de mielina. Pelo menos tentar frear, só chamar a atenção de vocês que essas terapêuticas, né, essas vias alternativas, elas são vias que são sempre monitoradas, precisam de ter um acompanhamento, e que é importante porque, infelizmente, não existe uma cura, né? Mas existe, assim, um prolongamento, limita, né, a ação e a destruição da bainha de mielina. Então, eles vão acompanhando, vão verificando qual que é a melhor via terapêutica para aquele paciente naquele momento, né? Posso intercalar também, igual nós vimos biofármaco, nós estamos aqui também vendo, no caso, anticorpos monoclonais. Então, logicamente, eles observam ali qual que é a melhor alternativa para o paciente e ali levando-se muito em consideração o estado geral do paciente, né? Inclusive, logicamente, tudo que eventualmente já aconteceu para ele de danos, né? É muito importante esse acompanhamento sistemático, porque essas doenças, né, autoimunes, embora a gente fale, fulano tem uma doença autoimune, fulano tem esclerose múltipla, ciclano também tem esclerose múltipla, mas nem sempre a terapêutica conferida para um ou para outro venha a ser, às vezes, de forma igualitariamente responsiva, né? Então, tem as características particulares daquele paciente que devam ser observados. Aqui, né, como a gente fala sobre esses termos, né, organismos geneticamente modificados e transgênicos, né? Até coloco aqui para vocês a distinção clássica, né? O que são esses organismos geneticamente modificados? Eles são logicamente modificados, mas eles não recebem gene externo, ou seja, eles não recebem gene de outro organismo. Então, prevalece ali neles a alteração, mas com características puramente daquela espécie, né? Agora, os transgênicos, eles recebem genes externos, né? Então, eles acabam tendo uma modificação, uma interferência neles, mas, ao mesmo tempo, eles recebem genes de outras espécies. Então, tem uma diferença, né, importante entre um termo e outro, né? Na agricultura, nós sabemos que existem grande quantidade de alimentos transgênicos, né? Inclusive também modificados. Enfim, justamente diante daquelas características que a gente falou anteriormente, né? Tentando ganhar produtividade, tentando ganhar lucratividade. Então, acaba que eles fazem, né, com que essas espécies sejam modificadas e, consequentemente, ali
possam, né, dar ali maior lucrabilidade. O que eu chamo a atenção de vocês, e que isso a gente até discutir, que tem um lado bom, interessante, né? Agora, eventualmente, tem um cenário aqui do qual ainda se precisa se discutir, né? Até que ponto essa interferência em algo que, inclusive, nós vamos nos alimentar, né? Que possa, às vezes, a médio e longo prazo, causar prejuízos, né? Olhem só, coloco aqui para vocês, né? Eu já tinha até citado anteriormente, mas porque não tem jeito, na hora que a gente fala disso, a gente acaba trabalhando justamente com esse assunto. Né? Essas tecnologias são utilizadas justamente para tentar melhorar ali o alimento e, inclusive, né, tentar isolá-los ali em relação a pragas, enfim, protegê-los, né? Proteger o alimento, inclusive, de perdas. Então, isso é uma via clássica e a mais empregada, tá? E aí, o que chama a atenção? Eles precisam ser empregados de uma maneira também correta, não só para preservar a identidade do alimento e até imaginando-se, né, do ponto de vista de futuro, interferir o menos possível, né, mas ao mesmo tempo também fazer com que possa, né, manter-se a identidade genética o máximo possível. Tanto é que são liberados, né, e anteriormente era necessário, inclusive, eles informarem o tanto que eventualmente tinham sido modificados aqueles alimentos, né? Eu vou colocar isso para vocês já já, vocês vão ver. O fato é que é justamente isso. Eles colocam e muitas vezes a gente perde essa noção, né, do tanto que eventualmente aquele alimento foi modificado ou não, né? E o detalhe também, que também tem que se imaginar, é que eventualmente será que não possa vir ter algum tipo de resistência, né? Porque aqui chamando atenção para o controle de pragas, né? Agora, será que com o tempo, né? Eventualmente, porque não existe uma seleção, é complicado, né? Algo que há de se acompanhar aí ao longo desse cenário. Por isso que é muito importante, sempre diante dessas tecnologias, desses avanços, dessas novidades, particularmente nós, dentro da biologia, temos que acompanhar com um carinho muito grande, porque a gente consegue verificar os dois lados da moeda, né? Conseguimos verificar a necessidade de melhoria, sim, e ao mesmo tempo a gente fica imaginando a preservação das espécies, a característica de saúde, preservação da nossa também, né? Lógico. Aqui, como eu falei com vocês, também empregado muito na pecuária, né? Justamente para causar melhoria genética nos animais. E realmente eles ficam com porte maior, com a capacidade, né, leiteira maior, enfim, eles trabalham muito nesse sentido e fazem com que, inclusive, possa vir a ter, né? Olha o detalhe aqui: maior massa corporal, com, obviamente, maior produção da carne, e essa carne com menos colesterol. Então, eles conseguem incidir e modificar algumas características que são bastante contundentes, né? Que do ponto de vista para a gente, acabam sendo bastante atrativos, né? Então, isso daqui é importante para a gente nesse cenário, de fato, ali do acompanhamento, né? Nós, particularmente aí dentro da biologia, verificar e acompanhar isso sistematicamente, né? Eu quero colocar aqui com vocês, justamente porque eu sei que muitas das vezes vocês ficam caladinhos, né? Mas assim, para a gente pensar, olha só, existem somente benefícios para o meio ambiente? Ou, depois de alguns anos, utilizando-se desses produtos, vamos causar algum dano ambiental? Os produtos devem conter em suas embalagens informações a respeito dos organismos geneticamente modificados? O que vocês acham? Qual que é o ponto de vista de vocês, gente, em relação a esse emprego aqui da biotecnologia?
Eu quero ouvir a voz de vocês, minha turma. Gente. Oi, Lu. Oi, Júlia! Bom te É, ouvir, Júlia. Isso. Você vai ser a primeira, viu? Eu até olhei aqui, ó, é porque o Pedro não tá, né? O Pedro saiu, porque senão ele normalmente é o primeiro a puxar, né? Aí uhum. ele não estava aqui, vocês ficaram caladinhos. Obrigada, Júlia. Você vai ser a primeira, mas não vai ser a última, porque eu quero que o pessoal, eu quero ouvir um pouquinho vocês. Eu coloquei justamente para poder provocar, porque caso contrário, só eu falo. Diga, Júlia. Então, você estava falando a respeito assim dos empregos em relação à biotecnologia, né? Pois na minha opinião, eu acho assim que tende a cada dia mais crescer, né, essa área, já que vários tipos de indústrias aplicam a biotecnologia e tal, inclusive nos laboratórios em si, não Uhum. só de microbiologia, em várias. Então, eu Aham. acredito que é um campo bem amplo. Sim, sim. E ela é necessária, né, Júlia? Sim. Agora, e quando a gente fala desses alimentos que são geneticamente modificados, transgênicos, Uhum. o que você eventualmente você acha a respeito desse assunto? Então, no caso dos alimentos, eu acho assim que a indústria assim, biotecnológica devia rever, né, esses alimentos, até porque acaba que quando é muito modificado causa mal até mesmo para nós, né? Uhum, Tanto é que você pode reparar quando você tem um alimento que é orgânico, que você mesmo planta, você mesmo cuida, o gosto é totalmente diferente, porque no caso do uso do agrotóxico, essas coisas uhum. assim. Então, nisso eu acho um pouco errado a biotecnologia usar os geneticamente modificados, né? Pelo menos a gente tem que ter cuidado e ressalva, né, Júlia? Isso. Para a gente Lu, ir acompanhando. Diga, Tainara! só comentar um pouquinho, eu estava até lendo um artigo que estava falando sobre a biotecnologia essa Aham, semana, uhum, e uma coisa que me chamou muita atenção é que a maioria dos que eu estava lendo fala que a gente ainda não tem, por exemplo, como mensurar a questão, a desvantagem da biotecnologia, né, ao longo do tempo. uhum, Por uhum, exemplo, igual a gente está falando da utilização de agrotóxico, né, e fertilizante. A gente sabe que a maioria dos agrotóxicos eles podem ser extremamente ruins. uhum, Só que, por exemplo, hoje a biotecnologia ajuda na questão da produção, só que eles uhum. ainda não conseguem mensurar como que vai ser a longo prazo, se isso vai afetar, por exemplo, ah, Aham. plantações, entre outras questões. Me chamou bastante atenção por isso, porque eles têm diversos benefícios, só que a gente ainda não consegue mensurar como que vai ser, por exemplo, a longo prazo, né? Se isso vai ser mais vantagem ou se vai ser mais desvantagem. Uhum. Exatamente. A gente que é da biologia, a gente é super a favor do emprego da tecnologia, dos avanços da ciência e da pesquisa, né? Sim, A gente é a favor. Agora, a gente só tem que ter realmente isso que estou falando, o cuidado, justamente em função disso, porque não se sabe de fato mensurar o impacto disso, né? Esse impacto não acontece por agora, assim, né? A curto prazo, né? Então, eu concordo com vocês. Realmente isso faz parte. Mas alguém Sim. quer comentar? Hum? Mas é Ô, Lu, interessante. Oi, Bruna. eu acho que tem as suas vantagens e desvantagens a biotecnologia, né? Porque em parte ajuda e tem parte também que atrapalha, né? Principalmente dos alimentos transgênicos. Porque, igual a Julia tinha falado, às vezes é melhor você comer uma comida orgânica, né? Do que transgênica. Só que nessa questão aí dos animais, né? Que Uhum. fica mais forte, com menos colesterol, parece que é melhor. Uhum. Eu acho que, É, tipo assim, tendo suas vantagens e desvantagens. é interessante até você ter colocado isso, Bruna, porque na hora que fala dos animais, nesse ponto de vista, né, se diminui o colesterol, é um ponto favorável, né?
Agora, o que eu acho que imagina-se também é que, já que está modificando geneticamente, o que ao longo do tempo, né, será que possa causar prejuízos a nós, embora já tenha menos colesterol? Isso é bom, né? É isso, exatamente isso, essa discussão. Eu acho que essa discussão ela é importante e remete a gente ao seguinte: olha, cuidado, né? Vamos acompanhar, né? Acho que é isso, o empregar, utilizar, tentar aproveitar o que tem de bom, igual vocês estão pontuando aí, e ao mesmo tempo ir monitorando, né? Não deixar a coisa correr solta. Ô, Lu, Diga, só Tainara. uma dúvida, por exemplo, igual no caso da biotecnologia, você acha que ela pode causar uma grande interferência, por exemplo, no equilíbrio da natureza? Ai, Porque, Tainara, igual quando eles eu fazem, por acho. exemplo, sementes, né? Tem sementes que Uhum. são inférteis, Aham. acaba que são modificadas. Aí, por exemplo, Sim, dos alimentos transgênicos, tem alguns que podem causar alergia em outras sim. questões. Ô, Tainara, eu sou, nesse ponto de vista, eu tenho receio, sabe? Eu acho que é isso mesmo. A gente não tem como negar, não tem como não implantar, não conhecer, não implantar. A gente, por essência, a gente é a favor, né, dos avanços. Mas eu não sei, não. Eu acho que é possível dessa intervenção a médio e longo prazo, viu, Tainara? Por isso que eu acho que, assim, o emprego disso tudo é interessante, mas sempre tentando monitorar o mais próximo possível, sabe? Justamente até que ponto, porque a gente, na verdade, a gente não sabe, né? É tudo muita especulação. Mas justamente por essa importância de acompanhar e verificando que de fato, né, está acontecendo aí com as espécies, com as espécies, quer sejam ali da agricultura ou da própria pecuária, e a intervenção disso no nosso organismo também, né? Sim. Para respaldar todas as espécies, né? Eles que estão sendo modificados e, eventualmente, algumas alterações que podem promover a nós, uma vez que estamos sendo a ingesta. Sim. Eu acho isso importante. Aí a gente não tem resposta pronta, né? É, A gente tem que ter esse cuidado mesmo. Aí, justamente porque não tem resposta pronta, que eu acho que é interessante fazer esse acompanhamento. sim. Felipe, é impressão minha ou você tinha tirado o microfone para poder falar, Felipe? Você tá me ouvindo? Tô. É que tem vezes que meu microfone não Prazer pega. ouvi-lo, Felipe. Mas o que eu ia comentar, eles já comentaram aí, que foi que Então, realmente tem um lado bom, mas tem que ter uma educação e um controle, né? Não pode vir, como posso dizer a palavra certa, muitos efeitos colaterais. isso. Mas aí já falaram. Ok, Felipe, não é porque eu vi o seu microfone ali, eu não ia tirar a oportunidade de você falar, não. Muito Eu acho que, de uma maneira geral aqui, pelo que vocês estão falando, dá para perceber o seguinte: são biólogos mineiros, né? Tudo a favor realmente da ciência, que é isso que a gente sempre precisa de empregar, e com aquele pezinho atrás, típico do mineirinho, né? Do qual eu acho que é o cuidado que a gente precisa de ter, né? A ciência e o cuidado que é necessário também, tá? Mas alguém quer falar alguma coisa? Ô, Lu, aproveitando já aí o próprio slide mesmo, né? É importante sim ter a informação na embalagem, né? Porque a partir do momento que tem a informação, você decide se você vai consumir aquele alimento ou se você vai dar preferência para um outro alimento orgânico, né? Então, eu acho É, muito importante sim a informação nas embalagens. Também concordo, Luana. E até pegando então esse gancho que você fez, né, aqui a respeito dessas informações, chamando a atenção. Olha só, acabou a exigência de se fixar o símbolo de transgênico nos rótulos dos produtos geneticamente modificados. E também um aviso aos consumidores: somente será obrigatório nas embalagens de alimentos que apresentarem a presença de organismos transgênicos superior a 1% de sua composição final. Então, é justamente isso que você pontuou, Luana. O fato dessa importância,
mas a gente perceber aqui, ó, que algumas coisinhas estão mudando, algumas coisinhas com o tempo, eventualmente a gente não vai mais ter aquela informação. Porque isso que você falou, eu acho interessante o seguinte, a informação, né, igual você falou, comentou, porque a pessoa ela tem a opção de escolha, né? Ela não vai, ela de repente, ela vai pegar a embalagem, não vai se ater, ou não vai se preocupar, ou não vai, para ela pouco importa, né? Mas eventualmente é importante que se informe para a pessoa ter a oportunidade, se for o caso, né? Se é assim, se ela achar que seja melhor, de dar preferência para um outro tipo de alimento, né? Eu também acho que isso é importante de informação. Mesmo que eventualmente, igual aqui no caso, para que seja superior a 1%. Independente, né? Eu acho que se ele for manipulado, enfim, mas aqui é importante que a gente saiba, né? Porque aqui a gente está postulando o que a gente está fazendo, porque eu acho que a gente precisa de discutir, né? Lógico. Agora, a gente não trabalha, a ciência não trabalha com achismos. Então, isso também é importante. O fato é que nós possamos discutir, porque possa ser aí para frente, vocês fazerem a composição de equipes, sempre lembrar da importância da discussão, da importância das hipóteses, né? E, consequentemente, ali dentro da ciência, poder provar por A mais B, que eventualmente a gente possa ficar absolutamente tranquilos com tudo que está sendo realizado, né? Isso que é muito importante. Mas isso eu também concordo, Luana. Eu também acho que seria interessante isso. E aqui, né, reparem que é justamente isso que nós comentamos. Não há uma conclusão em relação aos efeitos nas células germinativas. Ou seja, aquilo que eventualmente eu tenho ali de alimentação, né? Aquilo que está acontecendo, porque isso possa ocorrer de impacto, não só ali para o alimento, como também para nós, né? Não tem ainda conclusão nenhuma interferência, nada, né? E se for imaginar ali em termos dessas espécies. Então, justamente, né, que a gente precisa de acompanhar, eu acho que isso que justifica esse nosso zelo, né, dessa nossa conversa, que justamente tentar verificar o tanto que eventualmente essas alterações, essas mexidas, né, não possam interferir no código, né, genético, inclusive em gerações futuras, né? Então, cuidado que é necessário. Tá? Eu acho isso importante e todos vocês, na verdade, construíram diante desse cenário, dessa responsabilidade, né? Então, a gente tem que ir de acordo com a responsabilidade. E é justamente por isso também que existem, né, os comitês éticos, né? Essas terapias, quando elas são propostas, todos esses acompanhamentos, as alterações, modificações genéticas, né, precisam de fato serem aprovadas de comitês, né, comitês éticos, que é fundamental, né, para que eles possam justamente fazer isso que a gente colocou aqui, os dois pesos, né, e sempre com a responsabilidade. Mesmo até que na hora que se mexe, na hora que se aprova uma alteração, não se sabe necessariamente o peso que isso vai ter de futuro, mas, logicamente, isso ajuda a equilibrar, né? A diminuir, principalmente os impactos de futuro, já que tem alguém aqui tentando conter, né? De alguma forma, alguns excessos. Isso é fundamental. A ciência precisa de ter esses comitês éticos, né? Para equilíbrio, realmente, dos dois lados. E exatamente isso que eu comentando com vocês, esse peso, né, essa ética, esses comitês, para tentar evitar ao máximo, né, e mesmo assim isso não significa que necessariamente não vamos ter, porque como a gente viu aqui, não se tem dados específicos, né, do quanto que isso possa causar de impacto de futuro, mas, logicamente, sempre tem que ter esse levantamento, esse cuidado e esse zelo. Aqui,
Ó, só para aguçar ainda mais a nossa fome, para depois a gente poder, né, literalmente lanchar. Então, a gente hoje está dentro da biotecnologia, colocando muitos alimentos para nos aguçar. Aqui a gente não podia deixar de falar do queijo, né? Os micro-organismos, inclusive, para dar ali nos queijos uma maior, acentuar inclusive o paladar, né, o sabor em relação a eles. Para vocês terem uma ideia, olha, exceto o ricota e o cottage, né, os demais queijos sempre passam por uma maturação microbiológica, né, do qual você tem ali, tem a fermentação, do qual tem ali, inclusive eles têm um tempo certinho, né, de poder ficar maturando. Teve uma vez um programa lindíssimo, daqueles queijos enormes, era acho que da Itália, eles falando da produção, os queijos sim, famosíssimos, mas ficam ali anos maturando, e eles assim, literalmente acompanhando, né, cada bolor, cada alteração no aspecto físico daquele queijo, né, que é fundamental ali, até mesmo para dar o controle de qualidade do qual eles prezam. Ele aqui, o Roquefort, basicamente ele é utilizado com fungos, né? E eles utilizam desses fungos, inclusive é o que dá essa coloração clássica, né? Dessas manchas que se dá no queijo. Tem gente, inclusive, que não gosta por causa dessa coloração, né? Até me recorda que igual a minha mãe não gosta, não. Ah, não. Ela associa, ela acha que tá estragado. Mas essas manchas azuladas, esverdeadas que dá no queijo, né? Justamente que é o que dá aguça ali o paladar em relação a esse tipo de queijo, né? Mas ele é utilizado justamente ali, eles colocam, né, em termos do penicilin, para poder dar esse crescimento do fungo e, consequentemente, ali dar esse sabor diferencial para esse alimento. Aqui, na massa do pão, né, justamente utiliza também a levedura. Até coloquei aqui, na hora que eu vi essa imagem, eu vou colocar. Poxa, quem é que nunca esqueceu, né? Fez algo e esqueceu de colocar o fermento. Eu me identifiquei muito nessa imagem aqui, porque é um cozido com fermento e outro sem fermento, né? Olha, um cresce, né? Um fica bonito, né? E outro, coitado, sem fermento, fica horroroso, né? Não, na verdade, não dá o produto final esperado, né? Então, é clássico a necessidade de se colocar o fermento, que é justamente a partir de leveduras, né? Para que realmente tenha um bom desenvolvimento, um bom crescimento dos pães e, consequentemente, um bom sabor também, né? Porque eles não só não vão crescer, como em termos de sabor também vão ficar comprometidos. Aqui, citando para vocês alguns alimentos, né? E os micro-organismos fermentadores que ali estão presentes. Aqui os aspergilos, né? Inclusive aqui os presuntos curados, aqui no caso as salsichas. Reparem o tanto que a gente às vezes utiliza, né, desses alimentos e que literalmente tem ali micro-organismos fermentadores presentes neles, né? Aqui, inclusive o saquê, que é feito a partir do arroz, né? Tem os aspergilos, mais uma vez, os aspergilos ele é conhecido, né? Ele atua muito dentro da indústria alimentícia e ele faz literalmente a conversão, né? Daquela parte do amido presente ali no arroz em açúcar. Aí dá aquela sensação, aquele adocicado, né? Aquele sabor. E, finalmente, nós, dentro dessa biotecnologia, né, existe muito também dois conceitos clássicos, que é a bioconversão e a biorremediação, tá? Porque aí, do ponto de vista ecológico mesmo, né, aproveitamento, inclusive transformação de elementos, né,
que possam ali colaborar, inclusive, para a própria manutenção de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais ecológica em relação aos plantios, né? Nós temos a bioconversão, que é a conversão da biomassa como fonte de energia, tá? E a biorremediação, que é o uso de micro-organismos vivos, vou mostrar para vocês a lixiviação, que é um exemplo, para remover ou reduzir poluentes do ambiente. Olha só que interessante, que na verdade é empregado, né? Mas é uma prática biológica, né, importante, da qual aqui tem justamente a transformação. Na lixiviação, o que nós temos, né? Tem ali a queda das folhas naturais, esse processo ele ocorre naturalmente na natureza, né? E elas acabam que vão se somando ali no ambiente, e até inclusive no caso específico, imagina que elas possam ali cair no ambiente aquático, né? E ali, essas folhas, elas vão passar pelo que a gente denomina de lixiviação, porque elas vão se decompor, né? Elas vão se decompor, logicamente elas vão perder suas características, vão ter a perda de nutrientes, né? E elas vão se transformar. Vão ter uma transformar-se em micro-organismos, inclusive invertebrados. Tem a produção química também, com alteração de pH, oxigênio, fósforo, tá? E alterações físicas, interferindo ali na temperatura, né? Inclusive na própria característica daquele ambiente do qual ela está, tá? Então, dessa forma, esse material que foi aqui depositado, eles vão, de alguma forma agora, contribuir com a própria natureza. Eles vão retornar à natureza, né? Por quê? Uma vez estando aqui no solo, eles estão produzindo componentes importantes que são fertilizantes naturais, né? E eles, consequentemente, eles vão voltar a partir do momento que eles atuam como fertilizantes naturais, agindo ali no bom crescimento de novas plantas e, consequentemente, e esse que é o processo da lixiviação, forma-se um ciclo vicioso, né? E biológico, que é muito importante. Então, faça esse ciclo vicioso, biológico, natural, onde tenha-se também o aproveitamento, né? Inclusive com a formação de micro-organismos, contribuindo para a presença de micro-organismos naquele meio, né? Afinal de contas, ela se torna fonte alimentar e tendo ali a presença desses micro-organismos também, que vão contribuir para aquele ambiente aquático, para o solo possa ser mais saudável, tenha nutrientes adequadamente para o bom desenvolvimento e crescimento de novas plantas. Então, é uma maneira também da qual ocorre naturalmente, em que a própria natureza, né, parte desse pressuposto de transformação e, ao mesmo tempo, contribuindo para esse ciclo vicioso, biológico e fundamental, né? O grande problema nosso é que muitas das vezes a gente intervém sobre esse processo, né? Interferindo, por exemplo, na característica da água, jogando poluentes, e aí sim podendo alterar completamente esse processo que se daria de uma maneira natural e necessária, mas que a mão humana tem hora que possa atrapalhar, né? A gente sabe muito bem disso. O fato é que a própria natureza tem mecanismos, né, que se faz esse aproveitamento e presença de micro-organismos, colocando de uma maneira saudável aí no processo biológico, tá? E aí, deixa eu ver, se não me engano. Isso, exatamente. E aí a gente, literalmente, né, a gente finaliza. Eu chamo a atenção de vocês porque aqui nesse assunto, e eu uso justamente a própria ordem, né, ali do nosso material, ele recupera com a gente alguns assuntos que nós tínhamos tratado anteriormente dentro da microbiota, alguns assuntos que a gente, né, não só aqui, mas que faz parte ali
de uma maneira geral, de outros conteúdos, né, como sistema imunológico, alguns conceitos nesse sentido, para abrir frente da aplicação, a presença e aplicabilidade dos micro-organismos dentro da biotecnologia, né? Queria saber se você tem alguma pergunta, algum detalhe específico. Quero chamar a atenção o seguinte: eu recebi atividade de vocês, né, do estudo dirigido, já estou finalizando aqui as correções. Ainda tem gente que não me enviou. Eu dei retorno para todo mundo, tá? Todo mundo que me enviou, eu enviei um e-mail, né, acusando o recebimento, falando que recebi atividade. Então, não vou aqui citar, mas se porventura alguém não recebeu, se alguém mandou e não recebeu o meu e-mail, depois certifique comigo, porque tem gente aqui que não me enviou atividade, não. E eu já vou lançar amanhã, tá? Então, só para, se porventura mandou e não recebeu o e-mail, só para conferir, tá bom? No mais, também queria destacar com vocês, vocês receberam aquele aviso institucional da aplicação das provas, né? Das interativas, inclusive a nossa disciplina, que é uma disciplina blended, né? Que as provas começam a partir de semana que vem. Vocês viram o aviso? Receberam esse comunicado? Sim, o Sim. e-mail chegou, sim, Lu. Tá? Então, isso, eu queria chamar a atenção de vocês, por quê? Porque a nossa disciplina, né, é uma disciplina blended, a prova, ela é institucional, então vocês vão receber, vocês vão ter um prazo, né, então, inclusive, para a semana que vem, eles pediram para a gente deixar vocês, inclusive, vocês vão fazer às vezes, mais de uma prova, né, então, vocês ficam à vontade em termos porque eu acho que vocês podem escolher o momento que vocês vão fazer a prova, né? Então, não se esqueçam de acompanhar, de ver ali a instrução direitinho, de entrar ali no site, né? Vejam que depois que vocês comecem a fazer a prova, vocês têm um intervalo, acho que o prazo máximo de 3 horas, né? Para poder fazer. Então, na hora de fazer, façam com atenção, façam num momento que vocês vão ter calma, né? Para poder fazer a atividade, porque não dá para começar e sair e deixar para amanhã, né? Então, queria chamar a atenção de vocês em relação a isso, desejar a vocês excelente prova, estudem, né? Estudem anteriormente, enfim, estou torcendo para vocês, assim, saírem absolutamente super bem na prova, tá? E não se esqueçam disso, não se esqueçam de acompanhar, de verificar direitinho, de ver as instruções, tá? E fazer a prova com atenção e zelo. Tá combinado? Ok, gente? Combinado. Ok, Lu. Tá? Então, tá combinado. Então, será que vocês podem abrir a câmera hoje? Será que vai ter corajoso? Porque hoje o Pedro nem tá aqui, ó. Pedro cascou fora. Espera aí que eu vou tentar abrir a minha só. O meu computador. Deixa eu ver, meu povo. Não acredito. Vocês passaram perfume hoje? Ei, Luana. Meu Deus, Luciene, eu tô o próprio... Hã? Caco, eu tô Hoje horrível. eu tomei coragem, viu, Lu? Oh, que coisa boa. Tem que tomar coragem, gente. Cadê o Gente, olha só, vocês falam. Aqui, ó, a professora. Eu também. Se a Eu gente acho que a minha ficar luz é assim. muito ruim, Lu. Oi? Acho que a minha luz tá muito escura, deixa eu tentar. Não, Felipe, é bem-vindo. Ô Luana, não acredito. Você pode puxar a orelha do seu povo? Cadê? Você, a única, não acredito. Ai, pelo menos Cadê os hoje, né, Lu? guerreiros Todas as aqui, vezes ó? eu arrumo desculpa. Guerreiros e guerreiras. Aí, ei, Júlia! Que coisa boa aí, ó. Vamos ver se tem mais gente.
caco também. Ô, gente, eu também tô outro caco. Então a gente junta tudo os caquinhos. A Pamela. Ei, Pamela. Chega. Ai, Eu não vejo ninguém. isso. Ô, Felipe. Oi. Eu vou tentar entrar pelo celular aqui rapidinho e eu consigo. Ó, você tá me fazendo lembrar o meu filho. Gabriel, os filhos são todos com a aula remota também, né? Aí ele tá assim, mãe, na hora que o professor faz uma pergunta e a gente não sabe, é só a gente ficar assim, ó, responder explicado, falando que a transmissão tá ruim, mãe. Peraí. Gente, olha Acho que que agora- tática é essa, Luciene? Pra você ver, você acredita? Gente, Isso é o Gabriel, mãe. É só assim, ó, vai tremendo. Ah, Felipe. Olha o cabelo da pessoa. Felipe. Mas eu puxei a orelha dele. Ele falou assim: não, mãe, é só ir falando assim, ó. Aí a professora, a gente falou: não, é o sinal que tá ruim, não dá para responder. Ele é Olha inteligente. só, gente. Espertinho demais, né? muito Isso. esperto, mais do que Tá a gente. muito. Tá, é fogo. Ó, gente, então isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Observem direitinho as instruções, façam a prova no momento que vocês tiverem tempo ali para poder se dedicar, para poder pensar, para poder fazer, né, adequadamente, viu? Tô torcendo muito para o sucesso de vocês. Eu tô tentando entrar no meu e-mail e achar a resposta, mas você lembra se você recebeu minha atividade? A sua, Felipe, recebi. Ah, recebeu. Deu para enxergar. Tá? Só quem eventualmente não recebeu e tem dúvida depois, pode até ali no WhatsApp me perguntar, tá bom? Tá. Tá? Porque Então deu para enxergar tranquilo, né, minha teve. É porque eu acho que tem umas 4 pessoas que eu não recebi. Tá bom? Tá bom. Certo? Obrigado. Mas o seu eu recebi, Felipe. Tá? E te dei retorno também. Depois você olha aí que você, Não, eu você acabei vai de achar. achar, porque não tava achando, mas achei que... Ó. Então, tá bom. É só porque, como eu vou lançar, e para mim também ficar tranquilo, porque às vezes tem gente como é e-mail, mandou e acha que recebeu e eu não recebi, tá bom? Então tá Tá. bom. Se porventura tiver alguém na dúvida, pode ir ali no privado me mandar o WhatsApp que eu falo se eu recebi ou não. Porque amanhã já tô lançando tudo, tá bom? Bom descanso. Obrigada para você. Eu Obrigada. acho até que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Vou descansar a minha beleza, tá? Deixa eu ver aqui. Tá dando para vocês verem? Tá dando. Tá? Então, ó, vamos descansar a nossa beleza agora, tá bom? Tá bom. Ok, Lu. Beijo para vocês. Fiquem com Boa Deus. noite, Boa Lu. prova, Com hein, Deus. gente? Saudade. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Se Com cuidem. Deus. Beijo.